Então estamos aí mais uma vez aí para apresentar aí a forma de instalação aí, fazendo um vídeo aqui simples para demonstrar como seria feito a instalação aí do player, reprodutor Bluetooth, mandando sinal para 4 amplificadores de um canal, 60 watts, né, para você fazer a ligação aí de 4 alto-falantes em 4 ohms cada placa destas, né. Fazendo a ligação aí de 4 alto-falantes de aproximadamente 50 a 60 watts, né? Dependendo aí de qual for o seu projeto. A princípio aí esse vídeo estou fazendo aí para um cliente, né, que vai ligar 2 alto-falantes de 50 watts e 2 alto-falantes de 60 watts aí, né? Aí vai ficar pouca coisa de diferença de potência e vai trabalhar tranquilamente igual. Como seria feita a instalação? Primeiramente, vamos para a alimentação da placa. A alimentação da placa, ela vai ser feita aqui, ó. Está escrito Power, positivo e negativo. Já do outro lado, aqui, é a saída para alto-falante, né? Onde você vai ligar um alto-falante aqui, outro alto-falante no out da outra placa, outro alto-falante no out da outra placa e outro alto-falante no out da outra placa, né? Respeitando a marcação positivo e negativo, tanto da alimentação, né? Positivo e negativo. Então, como você vai fazer essa ligação para ligar as 4 placas, elas juntas, né? Como é que você vai ligar isso? Você vai fazer o seguinte: alimentação, você vai ligar a alimentação, você pode usar uma fonte só, né? Uma fonte que tenha capacidade de tensão e corrente para alimentar as 4 placas, né? Então, o que vai ter que ter? Né? Vai ter que ter no mínimo 12 volts, 10 amperes, ou se você tiver uma fonte 24 volts, 10 amperes também, ainda fica melhor ainda, né? Para alimentar elas todas de uma fonte só. Você pode estar fazendo jump, né? De uma placa para outra, ligando os positivos ao positivo da alimentação, do power aqui, no caso, onde que vai entrar a alimentação à fonte, no caso, ligando os positivos e os negativos, né, de uma para outra, e tocar a fonte na entrada somente de uma placa, né, e daí dessas placas você vai fazendo o jump para outra, puxa o positivo dessa para essa, positivo dessa para outra, e assim por diante, e tocando aqui na entrada somente em um ponto da fonte. Ou também você pode fazer da seguinte forma: solda os fios aqui normal, né, positivo e negativo, aí puxa esse fio para trás, né, um pedaço de fio, e vai emendar esses, vai ficar 8 fios daí, né, vai ficar um pouquinho mais, um fio que você vai ter que trazer ele mais longe, né, mas ali também você vai ter que soldar, né? Você poderá soldar mais perto, por exemplo, as placas podem ficar mais perto, né? Ou trazer esses fios para trás aqui, né? 4 cabinhos duplos, no caso, de 2 fios negativo e positivo, né? E fazer a emenda aqui para trás em somente um cabo que vai dar na fonte, né? Então a entrada de alimentação, no caso, vai ser tudo jumpeado ali e vai ficar tudo num fio só, né, para ir para a fonte. Já aqui a alto-falantes você vai ligar independente. Cada saída de alto-falante você vai ligar um alto-falante, né, que vai trabalhar em 4 ohms. Onde é que fica a entrada de sinal da placa? Então fica do outro lado aqui, né, virando a placa, virando as plaquinhas. Aí vai depender aí do seu local que você vai instalar elas. Você vai agrupar elas uma do lado da outra, ou vai colocar, por exemplo, uma atrás da outra aqui, fazer um quadrado, tudo depende, né? Aí o bom você pode colocar alguma coisa debaixo das placas, se você for fixar isso numa madeira ou em outro lugar, né? Botar alguma coisa embaixo que não passe, que não seja condutor, né? Por exemplo, um pedacinho de EVA, um pedacinho de outro objeto, de esponja, alguma coisa, a levantar essa plaquinha para não encostar e dar um curto-circuito embaixo aí no que tiver, né? Então tá,
Aqui é IN, ó. Entrada do sinal de áudio. Você pega a plaquinha, levanta e olha embaixo, está escrito input. Aqui é o sinal de áudio que você vai inserir aqui, positivo e negativo, né? Olhando embaixo, tem a marcação ali para você ver. Positivo e negativo. Agora vamos à parte do decodificador. Este decodificador ele é alimentado de 7 a 12 volts, máximo 12 volts, para não sobrecarregar ele e queimar. A alimentação, dependendo da fonte que você tiver, já vou esclarecendo isso, dependendo da fonte que você for alimentar o amplificador e você querer alimentar esse decodificador junto, se a fonte for só até 12 volts, por exemplo, você queira alimentar junto, em alguns casos pode estar passando algum ruído de frequência, interferência aí. Então, o aconselhável é ligar com fontes separadas. Uma fonte para os amplificadores e outra fonte para o decodificador, né? Que pode ser uma fonte aí já de 7 volts, mais ou menos 300 mA, aí não precisa de uma corrente muito significativa. E já vai estar alimentando esse decodificador, né? Ele possui aqui o chicotezinho positivo e negativo, que você vai estar conectando aqui, conector vermelho, e alimentando na fonte. Já a saída de áudio dele possui 2 conectores brancos. Olha embaixo dele, verifique que vai ter a marcação LO e RO. Esta é a saída de áudio, né? O outro do lado ali é uma entrada que talvez você nem ocupe no seu projeto. Só se você for instalar um outro tipo de conexão aí para usar aquele ali. Então você vai usar só esta aqui, né? LO e RO. Então aqui você tem 2 canais saindo deste decodificador, que é o estéreo, né? O do meio é o negativo, do meio é o negativo, e... Então tá, ali eu já expliquei como é, LO e RO. Aqui nós temos os 3 fios, o que sai do meio sempre é o negativo, o preto, ó, é o fio do meio. Vamos pegar outro cabinho aqui, ó. O preto, negativo. Esse preto aqui, ele vai ser conectado na entrada IN negativa de todos os amplificadores. O menos, no caso, ó, o menos vai ser ligado neste fio preto em todos os amplificadores. Você vai ligar, por exemplo, este no primeiro e fazer jump para outras placas, tudo no negativo do IN, né, da entrada de áudio. Por exemplo, negativo, vai ligar nesse negativo, negativo nesse, e vai ligar no preto aqui. Aí você já fez a ligação do negativo, da entrada de áudio. Agora, então como se você tem 4 placas aqui, e tem 2 canais de saída de áudio lá, você pega um canal, por exemplo, fio amarelo, faz a ligação no positivo de uma placa e de outra placa. No caso, liga 2 placas em um canal do amplificador, né? Positivo aqui que sai do decodificador, saída de áudio, no caso um lado, né? L e R, né? Tanto faz o lado, você vai ligar em 2 amplificadores, no positivo, liga no positivo, faz o jump para o outro positivo, né? Liga um lado no positivo, faz o jump para o outro positivo, vai estar ligando 2 amplificadores para um lado, né, da saída de áudio do estéreo do decodificador, e aí sucessivamente você pega o outro canal que está ali de saída de áudio do decodificador, né, do outro lado do estéreo, e vai ligar no positivo dos outros 2 amplificadores. Desculpe as posições aqui de gravação simples com celular, aí às vezes está mal posicionado, e iluminação também. Mas é um vídeo simples aí só para demonstração. Aí após eu posso estar mostrando também no WhatsApp aí, melhor para quem quiser e precisar. Aí então outro canal você faz a mesma coisa, liga no positivo, faça um jump no positivo do outro amplificador. Estamos falando da entrada IN, entrada input, né? Entrada de sinal de áudio. Então, como eu expliquei, liga um canal do decodificador, que vai vir lá da saída de áudio lá, liga um canal positivo, no positivo aqui de IN,
e faz o jump para o positivo in da outra placa. Em sim você vai estar ligando 2 amplificadores de um lado e 2 amplificadores no outro. Pega o outro canal positivo ali, né, que é o, por exemplo, LR, aí o outro lado você liga no positivo do in aqui, faz um jump para o in ali. Então vai ficar basicamente o seguinte, né, vai ficar 2 amplificadores trabalhando na saída L e 2 amplificadores trabalhando na saída R do decodificador. Então vai estar trabalhando em estéreo normalmente. Aí se os teus alto-falantes eles são, por exemplo, eles têm alguma diferença, né? Se são dois um pouco diferentes dos outros dois, né? Os alto-falantes, eu acho que eu errei a palavra não falar aqui, né? Se os teus alto-falantes são um pouco diferentes, aí você pode estar separando também, né? Ligando, por exemplo, os dois diferentes, separando. Liga um aqui, por exemplo, se for a diferença for talvez na potência, 50, 60 watts, ou a diferença for somente nas características dos alto-falantes, por exemplo, né? Às vezes um alto-falante tende a dar mais grave, outro tende a dar um pouco mais médio, e até se ele for subwoofer e for woofer, e você vai estar ligando isso de maneira normal, então você coloca, né, um alto-falante aqui, que é, por exemplo, diferente do que vai estar aqui, e sucessivamente do outro lado, você vai estar ligando também separados, né? Então ele vai estar formando ali duas torrezinhas separando ali e ficando equilibrado, né, o estéreo. Isso independente se você for fazer 4 caixinhas separadas ou for colocar 2 alto-falantes em cada caixa, né? Você ligando desta forma, se os alto-falantes for um pouco diferente, ele vai ficar mais equilibrado ali, né? E vai, quando for dividir ali as harmonias no estéreo, então ele vai tocar parelho, né? E basicamente é isso aí. Qualquer dúvida é só estar me retornando aí no WhatsApp, que eu vou estar tirando todas as dúvidas, esclarecendo aí com mais detalhes a instalação.